Beleza. Então, a aula de hoje, iremos introduzir, ou iremos adentrar no estudo daquilo que chamamos de modelo atômico atual. Beleza? O modelo atômico atual, ele é baseado em conceitos que envolvem uma nova mecânica, chamada mecânica ondulatória, que engloba os conceitos da mecânica quântica lá de Planck, beleza? O último modelo atômico que havíamos visto foi o modelo atômico de Bohr, né? Falamos do modelo atômico de Bohr, falamos que Bohr deu ideias interessantes, mas o modelo de Bohr fracassou por não explicar átomos além do hidrogênio, né? O modelo de Bohr explicava bem o átomo de hidrogênio, os espectros atômicos de emissão do átomo de hidrogênio, mas além disso ele não conseguiu explicar, tá? Ele também não conseguiu explicar por que os elétrons ficavam em órbitas estacionárias, tá? Não deu explicação satisfatória. Logo em seguida, falamos também do dualidade partícula-onda, né, de de Broglie, falando que as partículas elas podem adquirir esse caráter ondulatório, né, e o elétron, como era antes considerado como uma partícula, também pode adquirir esse caráter ondulatório. Né? Então, a descrição do elétron ao redor do núcleo pode ter o caráter dual, né? Elétron como partícula, segundo de Broglie. Logo em seguida, falamos também do princípio da incerteza de Heisenberg, né? Que falava em relação à velocidade, falava em relação ao momento, em relação ao momento e à posição do elétron. É impossível você determinar simultaneamente, né, essas duas grandezas. O princípio da incerteza, né? Falava em relação ao momento e à posição. A gente não conseguiria determinar exatamente ambas as medidas simultaneamente, né? Então, muitas vezes também é chamado o princípio da certeza como aquela incapacidade de determinar simultaneamente a posição exata e a velocidade de uma partícula em um dado instante. Né? A gente viu que o princípio da certeza trabalha com isso, com a questão da impossibilidade de medidas simultâneas, né? De algumas propriedades quânticas. No caso, a posição e a velocidade, ou a posição e o momento. Né? A gente sabe que o momento está relacionado com a velocidade. Então, vimos o princípio da certeza. E aí, depois disso, a gente vamos introduzir aqui um personagem muito importante e que teve ideia no estudo da estrutura eletrônica, dos modelos atômicos. Foi um cara chamado Schrödinger, tá? Esse cara, que é, digamos, um dos caras mais importantes aí da mecânica quântica moderna, juntamente com Planck, foi um cara que modificou o modo de pensar em relação à estrutura atômica, em relação à estrutura eletrônica, tá? O que esse cara fez, Schrödinger? Que é esse primeiro tópico que a gente está trabalhando, Schrödinger, e é esse cara aqui da foto, tá? É um físico austríaco. Era um físico austríaco, na verdade, né? O cara já faleceu. O que ele fez? Ele pegou a trajetória precisa do elétron, que o Bohr trabalhava com trajetória do elétron, ele pegou a trajetória e substituiu por função de onda, tá? Então ele pegou a trajetória precisa do elétron e substituiu as ideias de trajetória do elétron por ideias de função de onda, por ideias ondulatórias. Já que o próprio de Broglie, no caráter dual, admitia que o elétron poderia se comportar assim como uma onda, o que foi que Schrödinger fez? Ele pegou as ideias de de Broglie e formalizou isso matematicamente, tá? Ele pegou as ideias de de Broglie, que falava que o elétron se comportava como onda, e transformou e formalizou isso de maneira matemática, ou seja, propôs uma equação para descrever o elétron, admitindo que o elétron comporta-se como onda. Só que o mais interessante de Schrödinger, que a gente vai ver mais na frente na própria equação dele, é que dentro da equação que ele formulou para explicar o comportamento do elétron, ele levou em conta fenômenos ondulatórios, né? E levou em conta também fenômenos de partícula, porque dentro da equação dele tem massa e tem função de onda. E massa a gente sabe que é das partículas, e função de onda a gente sabe que é das ondas. Então é muito interessante que a equação dele levou em conta os dois aspectos, o aspecto dual da matéria que já tinha sido formulado por de Broglie. Então, a gente vai estudar hoje um pouco sobre Schrödinger e um pouco sobre as suas principais contribuições para o estudo da matéria, o estudo da estrutura eletrônica, tá?
Deixa eu ver. Você já tinha ouvido falar desse pesquisador? Porque Bohr a gente estuda no ensino médio. Até Bohr a gente consegue estudar no ensino médio. Mas desse Schrödinger, vocês conseguiram ver em algum lugar na disciplina de Química, a primeira disciplina de Química, conseguiram ver um pouco ou é a primeira vez? Me falem para eu ter ideia do quanto que eu vou ter que falar. Já a gente já viu alguma coisa com Arthur em Fundamentos de Química e volta e meia eu vejo alguma coisa relacionada à teoria do gato na caixa, por se dizer. Beleza. Eu lembro também que tinha a ver com matrizes, assim, as equações dele. Não, não. É o seguinte, foi o Márcio que falou aí, né? É porque é o seguinte, Márcio. Na mecânica quântica, o desenvolvimento da mecânica quântica, dois caras trabalharam independente, mas chegaram aos mesmos resultados. Foi esse cara aqui, Schrödinger, e o Heisenberg, o mesmo precisa da incerteza. Eles trabalharam, um trabalhou sem saber do conhecimento do outro, mas chegaram no mesmo resultado. A diferença é que Schrödinger, na equação dele, ele trabalhava com cálculo diferencial, que é aquele cálculo que envolve derivadas. E já o Heisenberg envolveu o cálculo matricial, envolvendo matrizes. Então, o cara das matrizes é o Heisenberg, não é Schrödinger. Schrödinger é um cara do cálculo diferencial. Ele estudou as equações dele, envolvia as derivadas. Beleza? É só uma curiosidade, tá? Então, vamos lá. Esse conteúdo aqui vai ter algumas equações que eu vou mostrar. Eu já vou pedir para vocês não se assustar com as equações, até que eu acho que eu peguei leve, é tranquilo. Mas não vão se assustar, que a gente não vai pedir nada para deduzir equação, nada. Eu só vou passar para vocês a ideia de como funciona, do que significa essas equações e o que elas calculam, beleza? É mais uma ideia instrutiva, para vocês entenderem como é que funciona aqui, o desenvolvimento. Tá? Não vou cobrar nada, nem exercício, nem nada. Tá? Mas é importante que vocês entendam, que vocês entendendo isso aqui, vocês vão conseguir ter uma noção uma noção sobre estrutura atômica que vai ajudar você lá na frente, nas outras disciplinas, quando estiver estudando ligação química, por exemplo. Tá? Se vocês entenderem bem essa parte, vocês vão conseguir entender boa parte da química. Certo? E entender muita coisa que vocês viram no ensino médio, lá, sobre distribuição atômica, essas coisas que eu vou perguntar daqui a pouco. Tá? Então, vai ter as equações aqui que eu vou mostrar e vou tentar explicar aqui no passo a passo, beleza? Schrödinger, a principal entidade, digamos assim, que ele trabalhava, que ele trabalhou, que ele formulou, foi uma coisa chamada função de onda, tá? Schrödinger trabalhou com uma coisa chamada função de onda. O que vem a ser a função de onda? A função de onda é uma função matemática, tá? Essa função matemática, ela possui valores que variam de acordo com a posição, tá? Então, ela é uma função que descreve uma onda, né? Se é a função de onda, é uma função que descreve uma onda. E aí, ela tem valores que variam com a posição e ela possui várias características. Por exemplo, existe uma função de onda, uma das mais simples que a gente conhece é a função seno de x, por exemplo. É uma função que descreve uma onda. Então, ela é uma função de onda, seno de x. Beleza? Só que tem funções de ondas que são bastante complexas, tá? Então, Schrödinger, ele utilizou, ou ele introduziu esse conceito de função de onda. Beleza? Depois vocês vão perceber que, aliás, eu já estou falando que o elétron, ele admite, a gente está admitindo que o elétron vai se comportar como uma onda. A gente também sabe que, na verdade, ele se comporta como onda e como partícula. Então, aqui nessa mecânica que a gente está estudando de Schrödinger, a gente está admitindo que ele está se comportando como onda. Então, uma função de onda vai descrever o comportamento do elétron. Beleza? Então, a partir de agora, dessa parte aqui para frente, falando aqui de mecânica quântica, de mecânica ondulatória, a gente vai trabalhar única e exclusivamente com o comportamento do elétron. A gente vai esquecer um pouco próton, vai esquecer nêutron, vai esquecer núcleo, no modo geral. Vai trabalhar só com elétron. Por quê? Porque a gente entendendo o comportamento do elétron, ou seja, a gente entendendo a estrutura atômica, a estrutura eletrônica, na verdade, a gente vai entender a maioria das propriedades da química. Né? Eu já falei lá no início.
o químico ele está interessado não no átomo como um todo. O químico está mais interessado na estrutura eletrônica, nos elétrons. Que os elétrons é que irão ser responsáveis das propriedades químicas, né? Quando eu arranco um elétron, quando eu adiciono um elétron, quando tem trocas de elétrons, então as propriedades químicas estão relacionadas com as propriedades dos elétrons. Então é por isso que eu perco boa parte do meu tempo, eu gasto boa parte do meu tempo tentando estudar o comportamento do elétron. Só que por azar, não é um azar, é mais ou menos um azar, porque por azar da química, essa parte do estrutura eletrônica, a parte mais difícil de estudar de estrutura eletrônica é justamente a parte do elétron, que é o que a gente tem que estudar. Tá? Por que é difícil? Porque a gente não consegue determinar com precisão, né, a velocidade, nem posição exata do elétron. A gente trabalha muito com probabilidade. E aí é onde nasce a mecânica quântica. E aí é onde é a parte difícil assim, de trabalhar com isso. Tá? Mas a gente vai dar uma breve comentada aqui, beleza? Então, já vou sair dessa parte de função de onda. Então, a gente já falou de Schrödinger, que foi um cara que introduziu as ideias ondulatórias para o comportamento do elétron, introduzido de maneira matemática, né? Porque as ideias ondulatórias que introduziu foi de Broglie. Então, o Schrödinger foi o cara que introduziu a ideia matemática, pegando os conceitos de Broglie, né? E dentro da equação de Schrödinger tem a função de onda, que é a função que descreve o elétron, beleza? Só que existe também um terceiro ponto, que é a interpretação de Bohr. E o que é Bohr? É importante não confundir o Bohr do modelo atômico. Esse cara aqui, o Bohr, é um outro físico, é um físico alemão, tá? Ele foi o cara que deu interpretação para a função de onda proposta por Schrödinger, tá? O que Bohr propôs? Qual a interpretação que ele propôs? Ele falou que a probabilidade de encontrar uma partícula em uma região é proporcional ao valor da função de onda ao quadrado. Ou seja, o valor do π, que é esse símbolo grego aqui que eu estou circulando, aqui é o π, certo? Esse símbolo grego que eu estou circulando aqui é o π, pensei que a minha internet tinha caído. E aí, o que é que esse Bohr propôs? Ele falou que a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado local é igual a esse π ao quadrado, tá? E essa probabilidade, ela é chamada de densidade de probabilidade. Por quê? Porque é uma probabilidade dividida por um volume. E algo dividido por um volume, a gente sabe que é o quê? É a densidade. Então, esse π ao quadrado é a densidade de probabilidade, tá? Então, aqui, pessoal, o que vai ficar claro para a gente é o seguinte: a gente não vai mais trabalhar com elétron localizado, com trajetória precisa. A gente vai trabalhar a partir de agora com probabilidade, beleza? Ó, tem tal probabilidade do elétron estar aqui nessa região, tem tal probabilidade do elétron estar nessa outra região. Por que a gente trabalha com isso? Porque aqui na parte da quântica, da estrutura eletrônica da quântica, a gente não trabalha com coisas precisas. E essa problema aqui da precisão já vem desde lá da formulação de iceberg, o princípio da incerteza. Eu não tenho certeza de posição e nem velocidade. Então, a gente vai trabalhar agora com probabilidade. Regiões de grandes probabilidades e regiões de pequenas probabilidades. E regiões de probabilidade zero, também existe. Beleza? Então, são esses 4 tópicos que eu queria comentar com vocês aqui inicialmente em relação à função de onda e interpretação. Então, a gente entendeu o que é a função de onda, né? A função de onda é a função que descreve o elétron, tá? E a gente tá estudando, por enquanto, a gente está estudando momentaneamente somente o elétron, e a gente também entendeu que a função de onda ela tem uma interpretação física. A interpretação física é que ela é uma densidade de probabilidade, ou seja, ela é a região em que tem a probabilidade de encontrar a partícula, ou o elétron. E essa interpretação foi dada por Bohr. Eu posso prosseguir, ou vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade? Vou deixar o microfone aberto para vocês, ou o chat para vocês comentarem aí, para mim não falar e já passar para o próximo slide. E aí, vocês têm alguma dúvida aí? Comentem. Deu para entender?
Beleza. Vou seguir em frente, então. Tá, certo. Então é o seguinte, eu já havia, acabei de falar, né, sobre Schrödinger, né, e falei que ele foi o cara que pegou as ideias de de Broglie e formulou isso. Deu um formalismo matemático, beleza? Que formalismo matemático foi esse? O formalismo que ele deu foi propor uma equação, beleza? Essa aqui é a famosa equação de Schrödinger, tá? A equação de Schrödinger, ela envolve o quê? Ela envolve uma função de onda, tá? Envolve uma parte de energia cinética atribuída à partícula que ela está descrevendo, envolve uma parte de energia potencial atribuída à partícula que ela está descrevendo, e a soma da energia cinética com a energia potencial vai me fornecer a energia total daquela partícula que ele está estudando. Tá? Então, dentro dessa equação, você tem o quê? Você tem fatores energéticos, você tem fatores de posição, você tem a própria função de onda. Tá? Então, essa é a equação de Schrödinger. Tá? Ela é a soma da energia cinética, descrita por esses fatores aqui, a soma da energia cinética com a energia potencial, e vai dar igual a energia total, né? A energia total é a soma da energia cinética e energia potencial para esse caso, beleza? Esse lado esquerdo da equação, que é justamente a soma da energia cinética com a energia potencial, é chamada de Hamiltoniana. Ela é escrita como se fosse, ela é escrita com a letra maiúscula H, tá? Então, por que ele fez isso? É só uma maneira didática de organizar todas essas expressões aqui, de energia cinética e energia potencial. Ele apenas resumiu dentro desse símbolo H, tá? Que esse H é um operador, uma coisa lá da quântica que a gente não vai nem falar aqui agora, tá? Então, quando ele pegou esse lado esquerdo da equação e simbolizou ele por H versus psi, versus a função de onda, então a equação de Schrödinger ela pode ser resumida como sendo isso. Ó. Ele pegou a parte esquerda, chamou de H, que é a soma da energia cinética e energia potencial. Ele conservou a função de onda, que tem tanto na parte potencial e na parte de energia cinética, conservou, eu colocou em evidência. Então está aqui ela, ó, ela está multiplicando todo o H, e ela vai ser igual a E, que é a energia total, versus a função de onda, tá? Então, essa, eu até coloquei aqui embaixo, mas eu vou copiar aqui de novo, essa é a famosa equação de Schrödinger. Essa é a equação mais bonita do mundo, porque ela é bem resumida, desse jeito aqui, só que quando você vai abrir a equação, ou seja, você vai colocar aqui os termos, ela vira uma equação gigante, monstruosa. Então, ela é uma equação bonita e uma equação mentirosa também, que ela é bem pequenininha, mas ela esconde um monte de detalhes, beleza? Então, essa é a equação de Schrödinger. A gente não vai nem entrar muito em detalhes, beleza? Não vai nem entrar muito em detalhes. O que eu quero deixar de detalhe aqui importante para vocês sobre essa equação é que ela é utilizada, para que ela é utilizada? Ela é utilizada para calcular a função de onda, ou seja, uma função que descreve o elétron, e ela também é utilizada para calcular a energia. Isso aqui vocês vão ter que saber, beleza? Isso aqui é importante, tá? Isso aqui, vou até colocar, isso aqui é muito importante, tá? A equação de Schrödinger é utilizada para calcular a função de onda, que é a função que descreve o elétron, e é utilizada para calcular a energia, tá? A energia do elétron ali em determinados níveis que a gente vai ver já já. Beleza? Então, a equação de Schrödinger é utilizada para isso, tá? E aí, o que eu vou comentar para vocês também é que essa equação, ela é o que a gente pode chamar de algo mais sofisticado da química. Apesar dela ter sido formulada em 1927, mas ela é utilizada até hoje para quem faz pesquisa dentro da química teórica, tá? Para quem quer calcular propriedades dentro da parte da química chamada química teórica, que é justamente a área em que eu trabalhei. Eu fiz pós-graduação. Foi essa parte aqui de química teórica envolvendo a equação de Schrödinger, inclusive. E aí a gente tem os programas computacionais que usam essa equação aqui para calcular as propriedades. Consegue calcular propriedades termoquímicas, calcular comprimento de ligação, propriedades vibracionais, espectros eletrônicos. A gente consegue estimar também algumas grandezas lá da cinética química, mecanismo de reação, estabilidade de moléculas, tudo a gente consegue estudar envolvendo programas de química computacional. E a química computacional, os programas utilizam a equação de Schrödinger para poder formular, para poder resolver
ou seja, o computador, ele resolve a equação de Schrödinger, dá os valores de energia, dá a função de onda, e a gente interpreta esses valores e formula gráfico, tabelas com os valores de energia, entendeu? Então, essa equação aqui é pequena, mas ela esconde um monte de informação. Inclusive, depois eu posso até na próxima aula, ou mais na frente, se não tiver um tempinho, mostrar para vocês como uma ideia assim, meio bem inicial sobre química teórica, como que os químicos teóricos estimam propriedades utilizando a equação de Schrödinger, tá? Utilizando o computador, obviamente. Então, essa é a ideia inicial que eu quero mostrar para vocês, que essa equação, ela calcula isso, função de onda e energia. Tá? Aqui embaixo tem um resumo, né? Vou estar disponibilizando depois do slide, mas o resuminho fala assim, ó, a densidade e probabilidade de uma partícula estar em uma determinada posição é proporcional ao quadrado da função de onda nesse ponto, né? Foi justamente aquilo que a gente falou, densidade e probabilidade, segundo a interpretação de Bohr, é o meu π ao quadrado, ou seja, é a função de onda. E a função de onda, ela é encontrada com a solução da equação de Schrödinger para a partícula. Beleza? Posso passar para o próximo slide ou alguma dúvida? Por mim, pode passar, professor. Aqui é o seguinte, pessoal, nos livros didáticos de química geral, alguns livros, eles não mostram muitas aplicações da equação de Schrödinger, beleza? Somente os livros de quântica. Já o Atkins, que foi o livro que eu falei que a gente ia adotar, ele usa a equação de Schrödinger para estudar a partícula em uma caixa, tá? Ele pega digamos, uma caixa que tem potencial, né? E aí coloca uma partícula aqui dentro e faz um estudo utilizando a equação de Schrödinger para estudar o comportamento dessa partícula quando ela está sobre dois potenciais aqui, dentro da caixa. Tá? É óbvio que a gente não vai estudar isso. Aqui é lá da quântica ou lá da física. A gente não vai estudar isso. A gente só vai pegar os resultados dos estudos da partícula na caixa e interpretar para a gente usar lá na frente ou para a gente ver como que o Schrödinger aplicou essa equação no sistema simples, que é a partícula na caixa. Beleza? Quando o Schrödinger aplicou, ou quando a gente aplica a equação de Schrödinger na partícula na caixa, tá? É uma partícula de massa m, eu não estou nem... somente os valores... É uma partícula genérica, tem massa m, genérico, tudo genérico, tá? E aí, quando ele faz o estudo dinâmico do comportamento dessa partícula e faz o tratamento dela utilizando o rigor matemático de Schrödinger, a gente vai chegar numa função de onda que tem essa cara. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem mais ou menos como que é a expressão matemática da função de onda. Porque não adianta nada eu falar que a função de onda descreve o elétron, que a densidade de probabilidade é a função de onda ao quadrado, se eu não mostrar como que é uma função de onda, né? Então, para o nosso sistema mais simples, que é uma partícula numa caixa, a função de onda tem essa cara aqui, ó. Ela é πcnx, então a função de onda depende da posição, que é o x, e ela é uma função de onda que tem algumas funções trigonométricas, né? Ela é uma função de onda senoidal, digamos assim. Tem um seno aqui no meio da função de onda. Esse L que aparece aqui é o comprimento da caixa, tá? E aí, dentro da própria função de onda, aparece o valor de n. Esse n, ele só vai dividir números inteiros. 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, você já percebe que a função de onda já apresenta um caráter quantizado. Dentro da própria resolução, esse n vai aparecer aqui naturalmente, sem precisar formular nada. Sem Schrödinger precisar dizer, não, aqui vai ser quantizado. Não, ela já aparece dentro da própria solução. Tá? E aí, quando ele usa também a equação, eu acabei de falar que a equação era a função de onda e energia. E aí ele também obteve energia aqui para a partícula na caixa. Ó. A energia da partícula na caixa, ela depende do parâmetro n. Esse n também é número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucessivamente. Então, você percebe que a energia, naturalmente, é quantizada quando você resolve a equação de Schrödinger para a partícula na caixa. A energia vai ser igual a n ao quadrado, vezes h quadrado, quantidade de Planck, dividido por 8m, ou seja, 8 vezes a massa da partícula, e vezes o L ao quadrado, que é o comprimento da caixa ao quadrado, beleza?
Então, o que é mais interessante aqui? É entender que a partícula na caixa é um sistema simples. Quando você resolve a partícula na caixa aplicando aqui a equação de Schrödinger, a gente vai obter o quê? A função de onda, né? Foi justamente o que eu comentei aqui, que quando você resolve a equação de Schrödinger, você tem a função de onda e a energia. Então, quando ele aplicou para a partícula na caixa, ele gerou a função de onda e a energia. E essa função de onda e energia, elas apresentam o parâmetro n. E esse parâmetro n é somente, ela só admite números inteiros. Então, a quantização apareceu aqui dentro da equação de Schrödinger naturalmente, beleza? Sem ele precisar lá dos postulados, de nada, beleza? Interessante isso aí, certo? E aí, tipo, aqui embaixo, essa última equação que eu estou circulando, é apenas uma diferença de energia, quando você está num estado EN e um estado N mais 1, é uma questão de diferença de energia, beleza? Tá? Então, o resuminho aqui embaixo, que eu vou comentar aqui com vocês, o que esse resuminho aqui embaixo fala? Que eu coloquei. Ele fala o seguinte, ó. Ele fala que quando a equação de Schrödinger é resolvida sob condições de contorno adequadas, verifica-se que a partícula só pode ter certas energias discretas. Então, a própria quantização já aparece aqui dentro da própria resolução da equação de Schrödinger. Beleza? Então, vamos lá. Próximo slide. Então, vamos lá. Aqui nesse slide é apenas um resumo de tudo aquilo que a gente já viu. Beleza? Vamos tudo aquilo que a gente já viu aqui nessa aula. Então, vamos comentar um pouquinho aqui. Vamos ler um pouquinho com calma para a gente resumir tudo aquilo que a gente falou. Ó, você aprendeu, ou a gente aprendeu, a gente estudou, que a localização e as propriedades de uma partícula são expressas por uma função de onda, tá? Então, esse slide aqui é muito importante, que ele vai resumir tudo que a gente viu. Porque eu sei que pode estar embaralhado na cabeça de vocês muitas informações rápidas assim, mas esse slide vai resumir tudo que a gente viu hoje, ó. A gente aprendeu, estudamos, que a localização e as propriedades de uma partícula são expressas por uma função de onda, tá? Cujo quadrado dessa função de onda representa a probabilidade, tá? Ou seja, a densidade de probabilidade de uma partícula ser encontrada em uma determinada região do espaço, tá? Então, tudo isso que eu acabei de ler aqui, a gente está tratando de quem? Está tratando da função de onda, né? Está tratando também do quadrado da função de onda, que é o πc ao quadrado, beleza? Nós também aprendemos que uma função de onda é encontrada quando a gente resolve a equação de Schrödinger, tá? E que a necessidade de uma função de onda se ajustar a uma região do espaço obriga a partícula a confinar entre essas energias discretas. Então, essa parte de baixo aqui não é nem tão importante. É só importante te lembrar, quando a gente resolve a equação de Schrödinger, esse embaixo que está querendo dizer, quando a gente resolve ela, a gente obtém o quê? A função de onda e obtém também a energia. E a função de onda e a energia, as soluções, no caso da equação de Schrödinger, elas já são quantizadas, já tem, as energias já são discretas, beleza? Então, esse é o resumo desse tópico aqui, tá? Eu vou parar aqui esse conteúdo e já vou abrir aqui um outro slide para a gente falar já do outro conteúdo que é a continuação desse, só que eu fiz slides separados para não ficar com muita informação, beleza? Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, podem comentar aí, enquanto eu faço a troca de slides aqui. Beleza. Falamos aí no primeiro conjunto de slide, partícula na caixa, né? Mas alguém falar, professor, eu não quero estudar isso não, eu quero estudar átomo, né? Eu quero ver como é que funciona isso aí no átomo. Beleza, então a gente vai estudar agora a equação de Schrödinger aplicada para o átomo. Mas que átomo? Vamos começar sempre para o átomo mais simples, para a gente poder entender e expandir as ideias para átomos mais complexos, beleza? O átomo mais simples, todo mundo sabe qual é o hidrogênio, né? Então, quando a gente
estuda que aplica a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes, tá? Primeira coisa, deixa eu ver aqui, tá? A equação de Schrödinger, né, que é o H psi, né, H psi igual a E psi, né? Ou seja, Hamiltoniano versus a função de onda igual a energia versus a função de onda. Lembrando que esse Hamiltoniano aqui, ele tem a parte de energia cinética, que eu mostrei lá, né? E tem a parte de energia potencial, é uma somatória, né? Energia potencial. Tá? A parte de energia cinética, ela vai ser igual, não vai ter variação, tá? É a energia do movimento lá dos elétrons. Já a parte de energia potencial, a gente tem uma coisa interessante. Por quê? Quando eu estudo a parte do átomo de hidrogênio, a gente tem uma interação, uma energia potencial entre o elétron de carga negativa e o próton de carga positiva que está no núcleo, né? Então, essa energia potencial envolvida, ela precisa ser colocada aqui dentro da equação de Schrödinger. E como que ele fez isso? Ele pegou, admitiu um potencial, uma energia potencial, que depende de R, e aí ele utilizou a própria lei de Coulomb, quando você tem a carga do elétron, a carga do próton, dividido pela distância entre próton e elétron, né? A própria regrinha lá, a lei de Coulomb, né, da eletrostática, lá dos fenômenos elétricos, tá? Então, a energia potencial está relacionada com isso, com a carga das partículas que estão interagindo, dividido pela distância entre elas, tá? E aí aqui aparecem outras constantes, permissividade no vácuo, 4π, mas tudo já vem da própria formulação de Coulomb para energia potencial, tá? Então, a gente tem aqui essa parte. Então, o Hamiltoniano, que é a parte de energia cinética e potencial, ele é escrito levando em conta a energia cinética do movimento dos elétrons e ele levando em conta a energia potencial proveniente da atração núcleo-elétron, ou próton-elétron. Essa energia potencial, que está aqui dentro do Hamiltoniano, ela é escrita como essa equação aqui, beleza? Essa equação aqui. E aí, quando você resolve com o átomo de hidrogênio, a equação de Schrödinger, quando o cara vai lá, resolveu a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, ele achou o quê? Ele vai achar uma energia. A energia que ele acha, ela também é quantizada. Assim como a partícula na caixa, o hidrogênio, ela também é quantizada. E ela vale o quê? EN, ou seja, o N sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, o EN vale menos HR dividido por N2, beleza? Na qual o N, de novo, esse N ao quadrado, o N2 que eu chamei aqui, embaixo é o mesmo N que está aqui na equação. São os números inteiros para descrever lá a energia. Tá? O H, constante de Planck. E o R? O R, o R aqui é uma junção de várias constantes fundamentais, como massa do elétron, carga, constante de Planck, permissividade no vácuo ao quadrado. Então, esse R que aparece aqui na equação, que eu estou sublinhando aqui agora, ó, vocês estão vendo aí, é uma junção de outras constantes aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal, o mais emocionante é que o valor de R, quando ele substitui as constantes aqui, o Schrödinger achou esse valor de R, 3,29 vezes 10 elevado a 15. E esse valor de R aqui que ele achou é o mesmo valor que Rydberg achou experimentalmente, quando ele estava trabalhando lá com os espectros atômicos. Então você imagina aí como foi uma vitória absurda para o Schrödinger. O cara pegou uma equação, formulou uma equação basicamente teórica, toda teórica, e aí no final ele chegou no valor da constante, que é o mesmo valor que o cara achou experimentalmente. Então você imagina, um cara formular uma coisa teoricamente e achar exatamente o mesmo valor. Então significa que aquela teoria que ele propôs, ela está extremamente correta, porque ela está de acordo com o que foi achado lá no laboratório experimental. Aí alguém pergunta, então é por isso que o senhor falou que ainda hoje os pesquisadores de ponta utilizam a equação de Schrödinger nos programas de química computacional? Sim, porque ela é uma equação extremamente válida para descrever esses fenômenos, para descrever a estrutura eletrônica dos átomos, tá? Então é por isso que ela é utilizada até hoje, certo? Então, foi uma vitória muito, muito grande da física teórica na época, e com implicações na química também, você ter essa precisão, você achar uma constante teórica e ela ser equivalente à mesma constante experimental, tá? Então, isso foi uma vitória, beleza?
Então, isso que eu queria comentar com vocês aqui de início. Tá? Então, repetindo, por átomo de hidrogênio, a gente vai gerar o quê? Um N. Esse N, já falei, são os números inteiros, é a própria quantização. Esse N vai me descrever os famosos níveis de energia, né? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, que isso a gente já viu lá no Bohr, né? Já viu lá no modelo de Bohr. E ela também vai aparecer aqui na equação de Schrödinger, tá? Então, para cada valor de N, é um nível de energia, tá? Então, quando eu resolvo a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, eu já vou, a energia que vai ser gerada com a resolução da equação já vai ser energias discretas, quantizadas, tá? E aí, isso que eu acabei de falar, aparece aqui, ó, beleza? Isso que eu acabei de falar aparece aqui na equação, ó. Tem o EN, e aí você tem os valores de N aqui no diagrama de energia, ó, tá? Para o N igual a 1, você vai resolver para o N igual a 1, você vai achar menos HR, tá aqui, ó. Você admitir aqui o N igual a 1, a gente está trabalhando aqui com Z, Z é o número atômico do hidrogênio, que é 1, e aí quando você coloca tudo, substitui o Z por 1, o N por 1, e resolve aqui, você vai achar o E igual a menos HR, que é justamente aqui, ó, menos HR, que é para o nível 1. Então, quando eu tenho a energia do nível 1 é menos HR, constante de Planck vezes a constante de Rydberg. E aqui tá lá, ó, tá lá os níveis de energia que a gente já tinha visto para Bohr, já tinha visto no modelo de Bohr, né? Os níveis de energia, quando ele vai para a série de Lyman, série de Bauman. Então, a equação de Schrödinger, ela está de acordo com aquilo que o Bohr já tinha previsto também, tá? É por isso que eu falei que muitas das ideias de Bohr, elas não foram descartadas completamente. E o sucesso de Bohr foi explicar os espectros atômicos, explicar as séries aqui espectroscópicas do átomo de hidrogênio, também consegue ser explicado por Schrödinger. Então você percebe que o modelo atômico, as explicações de Schrödinger são bem interessantes, consegue chegar no mesmo lugar que Bohr chegou, só que ele consegue o algo mais, né? Ele consegue o algo mais, que foi expandir isso para outros átomos além do hidrogênio, que foi onde Bohr se limitou, tá? Eu quase ia falando modelo atômico de Schrödinger, mas não existe esse modelo atômico de Schrödinger, tá? O que existe é a equação de Schrödinger. O conjunto da equação de Schrödinger, com outras variações, com outras contribuições de outros cientistas, e a junção disso tudo chega naquilo que chamamos de modelo atômico atual. Tá? Então, eu falei modelo atômico de Schrödinger, mas não existe isso. É só a equação de Schrödinger aplicada a sistemas. Tá? Que todas essas aplicações e resultados nos remetem a chamarmos de modelo atômico atual. Só que é uma contribuição de vários cientistas, beleza? Em resumo, está aqui também o resuminho. Ó. Os níveis de energia de um átomo de hidrogênio são definidos pelo número quântico principal N, tá? Que a gente vai falar já de número quântico, tá? Então, por enquanto, eu não vou nem falar de número quântico, eu até me arrependi de ter colocado isso. Eu só quero falar que os níveis de energia são determinados por esse valor inteiro chamado N, que daqui a pouco a gente vai saber que esse N é o número quântico, tá? Beleza aí? Vamos passar para o próximo slide aqui agora, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza. E aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar de orbital? Sim, professor, já ouvimos sim falar sobre orbitais. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Átomo de hidrogênio, a parte de orbitais atômicos. O que são os orbitais atômicos? Os orbitais atômicos nada mais são do que as sucessões de ondas dos elétrons nos átomos, tá? Então, quando eu resolvo a equação de Schrödinger, tá? Eu acabei de falar da energia lá na parte no slide anterior, né? Eu falei o quê? Eu falei que quando a gente resolve a equação de Schrödinger, né? Eu falei que quando a gente resolve a equação de Schrödinger, aqui a equação de Schrödinger, bonitinha, a gente obtém o quê?
quando eu resolvo essa equação, eu obtenho o quê? A energia, né? Obtenho a energia. E a energia, a gente acabou de comentar sobre ela, né? Que ela tem os valores, depende do valor de N, ela depende também da constante de Planck, essa constante de Rydberg, né? Acabamos de falar. A outra coisa que é gerada quando eu resolvo a equação de Schrödinger é a função de onda, tá? Se essa função de onda está descrevendo um elétron, essa função de onda ela também é chamada de orbital atômico. Então, toda vez que eu resolver uma equação de Schrödinger, eu vou estar gerando funções de onda juntamente com energia. Ou eu também posso falar assim, toda vez que eu estiver resolvendo a equação de Schrödinger para um determinado átomo, eu vou estar obtendo lá o orbital atômico para aquele átomo. Tá? Então, o orbital atômico ou a função de onda são o quê? São soluções da equação de Schrödinger. Beleza? Então, toda vez que eu estou resolvendo a equação de Schrödinger para algum átomo e eu obtenho a função de onda, eu vou estar obtendo automaticamente os orbitais. Por quê? Porque os orbitais são chamados, porque as funções de onda são chamadas de orbitais. Tá? Ficou claro? Então, os orbitais atômicos são o quê? São soluções da equação de Schrödinger. Tá? E aí, aqui embaixo tem um resuminho. Ó. A distribuição de um elétron em um átomo é descrita por uma função de onda. Isso aqui a gente já sabe, né? A distribuição do elétron ao redor do átomo é descrita por uma função. Que função é essa? Função de onda. Só que a função de onda ela recebe um outro nome. Que nome é esse? Orbital atômico. Beleza aí? Certo? Então vamos lá. Próximo slide. Tá? Então aqui vocês percebem que eu estou comentando aos poucos. Né? Falei da equação de Schrödinger, falei que a gente obtém energia, comentei um pouco sobre energia. Falei que a equação de Schrödinger também obtém a função de onda. Estou falando aqui da função de onda, o que ela é? Ela é o orbital atômico. Tá? Vamos lá. E aí, a gente chega na parte interessante, que é a parte que mostra os orbitais atômicos. Beleza? Eu acabei de mostrar para vocês aqui a fórmula da energia, né? Mostrei a fórmula da energia, N, beleza, mas eu tinha deixado quieto sobre a função de onda, eu não mostrei. Então, a função de onda está aqui, as fórmulas matemáticas. Alguém pode ver e achar, meu Deus, isso aqui coisa esquisita. Olha essas equações aqui com um monte de exponencial. Olha, exponencial. O outro lado aqui tem seno, cosseno, beleza? Mas não se assuste. Essas equações aqui eu só estou demonstrando para vocês, tá? Não é preciso decorar nada, somente é preciso interpretá-las. Tá? Professor, Fala. só quem vê isso aí é quem faz mestrado em fisicoquímica nessa área ou os outros também vê? Peraí, tu vai repetir para mim. Falhou o áudio aqui. Só quem vê isso aí é quem faz mestrado em fisicoquímica ou nas outras áreas também vê isso aí? Não, ó. Quem vê isso aqui é quem faz mestrado na físico-química, na inorgânica vê muito também. Na inorgânica vê muito. E eu acho que inorgânica e físico-química só. Entendeu? Deu para escutar aí? Só que é o seguinte, ó. Só que lá na inorgânica, o cara vê uma determinada profundidade. E lá na físico-química, com uma profundidade um pouco maior. Entendeu? Tem essa diferença também de profundidade. Mas os dois veem também. Talvez. Talvez não. Não, na orgânica não. É só inorgânica e físico-química mesmo que vê. Por quê? Porque o cara da inorgânica, ele vai trabalhar muito com estrutura atômica. Entendeu? Lá com ligações químicas. E aí, para você estudar ligações químicas da maneira correta, você precisa conhecer você precisa conhecer os fundamentos da estrutura atômica de maneira aprofundada, já que você vai estudar ligações químicas e ligação química com combinação de átomos, é necessário que eu entenda como que é o átomo, né? E aí, para mim poder estudar isso daí, as ligações químicas, o cara da química inorgânica também estuda isso aqui, de maneira mais ou menos aprofundada. Já o cara lá da físico-química, ele não estuda nem tanto questões de ligações, não. Ele estuda mesmo para entender a teoria envolvida ali da estrutura atômica. Até porque ele vai utilizar ela para fazer os cálculos lá na frente. Beleza? Aí já o cara da analítica, ele não vê isso, tá? A pegada dele é outra, é laboratório, é outro tipo de conta, outro tipo de trabalho. Não é isso daqui, isso aqui é bem teórico.
E o cara da orgânica, ele também não vê nesse nível de profundidade. Né? Lá na orgânica, ele está interessado, ele vê com mais profundidade lá a parte das ligações, assim, digamos. Mas a parte de estrutura atômica nem tanto, tá? Beleza? Então é isso aí. Aí, já que eu tinha comentado sobre energia, eu vou comentar um pouco agora sobre função de onda do átomo de hidrogênio, tá? Então, de novo, vocês não é para se assustar com nada dessas equações, essas loucuras. Aqui é somente eu estou mostrando para vocês de onde que vai aparecer os números quânticos, onde que aparece a quantização. Vocês teriam que entender isso aqui com mais calma se fosse um curso de quântica. Se tiver essa disciplina aí, de fundamentos de quântica, vocês vão estudar isso aqui. Se tiver lá na frente no futuro, tá? Mas vão estudar isso aqui com calma, vão pegar essas equações aqui, vão resolver no caderno, entendeu? Mas aqui não. Aqui é só mostrando para vocês que existe e explicando aqui superficialmente. A gente está no curso de Química Geral. A gente não está no curso de Quântica. Beleza? Então vamos lá. Falando da função atômica, ou falando da função de onda do átomo de hidrogênio, a função de onda do átomo de hidrogênio, como o átomo de hidrogênio está admitindo que ele tem uma representação mais ou menos esférica, a gente não vai utilizar aqui para o átomo de hidrogênio coordenadas cartesianas, que são as coordenadas x, y, z. Né? A gente vai utilizar um sistema de coordenadas diferente, que é o sistema de coordenadas polares. Ele junta o x, y, z e junta a parte angular, tá? Certo? Então, a função de onda, já que ele está dividindo o átomo de hidrogênio em uma esfera, ele vai ser representado por coordenadas polares, tá? As coordenadas polares, elas dependem de r, que é uma distância, dependem de θ e φ, que são ângulos, tá? Então, a função de onda, ela depende desses parâmetros aqui que são relacionados com posição, né? Localização do elétron, tá? E aí, a função de onda, ela também pode ser desmembrada em uma função de onda que depende apenas de r, vezes a função de onda que depende apenas de θ e φ. E a parte que depende só de r é chamada função de onda radial, e a parte que depende do θ e φ é chamada de função de onda angular. E uma é o quê? Uma é multiplicada pela outra. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou uma função de onda complexa e desmembrou em parte que depende só de r e parte que depende só do θ e φ. Beleza? Então, aqui é uma função de onda do átomo de hidrogênio, representação, beleza? Nessa tabelinha aqui, ele apresenta também as funções de onda. Assim, essa parte que eu acabei de circular aqui é a função de onda do átomo de hidrogênio de maneira genérica. E aqui embaixo, não. São as funções de onda do átomo de hidrogênio de maneira explícita mesmo. Estou mostrando elas. Tá? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho as funções de onda radial e do lado direito, eu tenho as funções de onda angulares. Então, quando eu quiser obter a função de onda do átomo de hidrogênio, o que, é que eu vou fazer? Vou pegar a parte angular e multiplicar pela parte radial. Ou a parte radial multiplicar pela parte angular. Beleza? Então é isso. Aí, essa função de onda que eu estou circulando aqui agora, ó, ela é a função de onda para quem? Ela é a função de onda do hidrogênio quando N é igual a 1. Ou seja, é a função de onda do hidrogênio no nível 1, no estado fundamental. Como que o cara chegou nessa fórmula aqui, ó, que está circulada? Ele pegou essa função de onda aqui, ó, percebe, ó, é para o N igual a 1, tá aqui, ó, N igual a 1. Eu vou trabalhar essa com essa linha. Aí ele pegou essa função de onda aqui, ó, da parte radial, e multiplicou por essa função de onda da parte angular. Quando ele multiplicou, fez lá todo o arranjo matemático, ele chegou nessa equaçãozinha bonita aqui, ó. Então, essa equaçãozinha bonita que eu estou passando aqui, o traço aqui, ó, é a função de onda para o átomo de hidrogênio para o N igual a 1. Aí alguém fala, professor, então isso aí é o orbital para o hidrogênio para o N igual a 1? É o orbital para o N igual a 1. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Aí, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu estou viajando muito ou tá no nível aceitável? Vocês estão conseguindo compreender? Como foi, professor, a pergunta que eu não entendi?
Eu estou viajando muito aqui nessas coisas ou vocês estão conseguindo entender? Está no nível legal? O professor está falando aí, a gente só precisa se adaptar, é tudo questão de adaptação a novas experiências. Porque aqui são coisas que vocês já viram, mas a novas abordagens, digamos isso, né? É só questão da adaptação. Tá ótimo. Beleza. Beleza. Aí eu vou estar disponibilizando depois a gravação da aula para vocês reverem e os slides para vocês também darem uma olhada aí, beleza? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá, então para a gente já... Agora eu estou na dúvida, se a gente fala dos seminários, encerra a aula, ou eu começo a falar de números quânticos. Eu vou falar de números quânticos, já que eu não postei material para vocês nem na terça nem hoje, só tinha deixado aquele texto na segunda para vocês já irem tendo uma ideia do que a gente vai falar. Então eu vou continuar a aula aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Continuando no átomo de hidrogênio, a gente vai parar agora numa coisa chamada números quânticos e as camadas e subcamadas, beleza? Então vamos ler isso aqui com calma, tá? Quando a equação de Schrödinger é resolvida para um átomo tridimensional, né, um átomo em 3 dimensões, observa-se que são necessários 3 números quânticos para caracterizar cada função de onda. Tá? Os 3 números quânticos são chamados M, L e MF. Beleza? Então, toda vez que a gente resolve uma equação de Schrödinger para um átomo tridimensional, observa-se que são necessários o aparecimento de 3 grandezas ou 3 números para caracterizar. Tá? Que é justamente aqui, ó. Quando a gente resolve aqui as equações, vai aparecer um número chamado L, vai aparecer o próprio N, que já falei que aparece, que o N lá do número quântico principal, aparece o N, aparece o L, e aparece um outro número quântico chamado ML. Todos esses números que aparecem aqui, ML e ML, eles aparecem naturalmente, e são utilizados para caracterizar a função de onda. Beleza? Eu não sei se lá no ensino médio vocês estudaram isso, de números quânticos, tá? Mas muitas vezes aparecia lá no ensino médio uma analogia do número quântico com uma pessoa. Por exemplo, aqui a gente tem um elétron. Deixa eu aqui, elétron. Uma analogia para a gente entender o que é número quântico. Tem um elétron. Tá? O número quântico não é para caracterizar a função de onda, e a função de onda não descreve o elétron, então o número quântico é para caracterizar o elétron, né, consequentemente. E aqui eu tenho um indivíduo. Só que não vou escrever indivíduo, eu vou escrever uma pessoa, né? Aqui tem uma pessoa. Tá? O elétron. Aqui eu tenho uma pessoa. O indivíduo. Para me caracterizar o elétron, eu necessito de quê? Do N, número quântico, do L, outro número quântico, e do ML. ML, terceiro número quântico. Então, para me caracterizar um elétron, eu necessito de 3 números quânticos. O N, que é o número quântico principal, que a gente vai ver já já. O L, número quântico secundário. E o ML, tá? Que é o número quântico magnético, ou terciário, se eu não estiver enganado. Beleza? Número quântico magnético, na verdade. E o L é o número quântico que tem a ver com uma... Putz, esqueci o nomezinho do... Esqueci o nomezinho da grandeza, me lembro já já. Tá? Mas antigamente era chamado número quântico secundário. Então tem o principal, o secundário e o magnético. Tá? Sim, tem a ver com o momento angular. O número quântico L tem a ver com o momento angular. Deixa eu ver agora. Então, para caracterizar o elétron, eu necessito de 3 números quânticos. A analogia que eu posso fazer é com uma pessoa. Para caracterizar uma pessoa, do ponto de vista legal, a pessoa não precisa ter o quê? O número do RG, né? A pessoa não precisa ter também o número do CPF, não precisa caracterizar a pessoa.
precisa também ter o número da carteira de motorista, CNH, em alguns casos, ou matrícula como é que fala? Da carteira profissional, né? Precisa ter também o número da carteira profissional. Então, para mim caracterizar a pessoa, não precisa desses números, RG, CPF, CNH, ou carteira de trabalho, um númerozinho, ou título de eleitor, não faz. Para caracterizar o elétron é do mesmo jeito. Ele tem que ter um N, um L e um ML. São os números quânticos que irão caracterizar esse elétron. Beleza? Então, essas são como se fosse uma etiqueta para caracterizar o elétron. Tá? Então, vamos entender o que significa esses três números quânticos aqui. Primeira coisa, o N, ele está associado com o quê? Ele está associado com o tamanho e com a energia do orbital. Tá? Com a energia e o tamanho do orbital. Aí alguém pode confundir. O professor, você está falando nesse instante de elétron, e agora está falando de orbital? Sim. Por quê? Porque o número quântico, ele caracteriza a função de onda. A função de onda descreve o elétron. Só que a função de onda também é chamada de orbital. Tá? Então, esse N está associado com o tamanho e energia do orbital. Tá? Então, a gente vai, a partir de agora, falar de orbital. Não vamos mais falar de elétron, nem de função de onda. Essa parte de elétron que eu comentei aqui embaixo, foi só para vocês entenderem. Tá? E daqui a pouco a gente vai ver qual a relação do elétron com o orbital. Por enquanto, não. Então, os números quânticos aqui vão descrever o elétron ou vão descrever os orbitais. Então, agora a gente vai falar de orbital. Tá? Vamos lá. Então, o N está associado ao tamanho e à energia do orbital. Tá? O L está associado com o quê? Com a forma do orbital. E o NL está associado com a orientação espacial daquele orbital. Percebe que isso tudo aqui, pessoal, não são hipóteses, não são postulados, não é nada. Isso aqui tudo aparece naturalmente quando você resolve a equação de Schrödinger. Beleza? Aparece isso. Tá? Bonitinho. E aí é engraçado que muitas vezes a gente estuda lá no ensino médio, o professor às vezes faz essa analogia aqui, ó. Elétrico, uma pessoa fala que o N, o L e o M são números quânticos, a pessoa tem RG, CPF, CNH, isso aqui é uma analogia que faz no ensino médio, mas ela também é válida aqui para a gente no ensino superior, para a gente entender. Só que ele fala que é do elétron, mas na verdade isso é do orbital. Só que o orbital ele tem uma relação bem direta com o elétron, que a gente vai ver depois. Tá? Então é importante entender que os números quânticos estão associados com a caracterização do orbital. Beleza aí para todo mundo? Vamos continuar aqui. Assim, aí aqui tem uma breve descrição dos números quânticos, tá? Botei um monte de coisa aí, mas é para vocês lerem mesmo. São informações para vocês. É só falar que o número quântico L é o número quântico do momento angular do orbital, tá? É o número quântico secundário, antigamente chamado. Ele possui esses valores aqui, ó, 0, 1, 2, n igual a 1. N, aliás, 0, 1, 2 e vai até n igual a n menos 1. Tá? Então, ele sempre possui valores menores do que n. Tá? Eu já vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, esse valor de L, que pode assumir, por exemplo, o L pode assumir valor 0, 1, 2, 3, sucessivamente. E ele caracteriza, como eu acabei de falar para vocês aqui no slide anterior, ele caracteriza a forma do orbital, ou o tipo de orbital. E aí, quando os valores de L estão associados com letras específicas, tipo o orbital que tem valor de L igual a 0, é chamado o quê? Orbital S. O orbital que tem L igual a 1 é orbital P. Orbital com L igual a 2, orbital D. Orbital com L igual a 3, orbital F. E aí, lá na frente, vocês vão entender, né? O que são os orbitais S, orbital P, orbital D, orbital F. Mas é interessante entender que esses orbitais S, P e F já vêm lá da ideia de números quânticos, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um determinado orbital que apresenta o número quântico principal n igual a 1, né? N igual a 1. E aí, eu falei que o valor de L, esse valor de L, ele pode ser 0 e até n menos 1.
beleza? Deixa eu ver aqui onde é que eu acho isso. Beleza. Então, o valor de n, ele pode ser 0 e vai até n menos 1, tá? Então, se o valor de L, ele vai ser igual a 0 e vai até n menos 1, significa que o valor de L aqui para o n igual a 1 vai ser igual a quanto? N, que vale 1, n igual a 1, menos 1, vai ser 0. Então, o único valor que n admite como número quântico do momento angular, L, é igual a 0. Né? Então, o único número quântico associado a um n igual a 1, o único número quântico secundário ou do momento angular associado com n igual a 1 vai ser o número quântico L igual a 0, que está associado com os orbitais S. Né? É por isso que quando a gente faz a distribuição eletrônica lá, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, a gente acha sempre um S, aí alguma coisa aqui em cima, geralmente um S2 ou um S1. Entendeu? A gente não vai ver lá na distribuição eletrônica 1P2. Não vê. Por que não vê? Porque o orbital P é aquele o L igual a 1. E o L igual a 1 não é permitido para N igual a 1, de acordo com as expressões matemáticas aqui. O valor de L só vai até N menos 1. Se o N já é 1, o valor de L vai ser igual a 0, porque 1 menos 1 é 0. Então, por isso que só existe o orbital com S, não existe o orbital P. Beleza? Isso aqui a gente vai ver com mais calma depois, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá, beleza. Aí, deixa eu voltar aqui. Essa tabelinha aqui, ela faz um resumo dos números quânticos. A gente vai trabalhar com eles um pouquinho mais, para vocês entenderem. Tá? Aqui foi só já uma breve já adiantada no que a gente vai ver. Tá? Mas é importante ressaltar o quê? Que o número quântico, a gente tem o número quântico principal, o número quântico secundário, que eu falei, mas o nome correto atualmente é momento angular orbital, e tem o número quântico magnético. E tem o quarto número quântico, que é de spin. A gente não vai falar agora de spin, beleza? Vamos trabalhar só com os três. Aí tem o símbolo. O principal é o N, o número quântico, número quântico momento orbital angular, ou momento angular, é o L, e o número quântico magnético é o MN, beleza? E aqui tem os valores. O N, não precisa dizer os valores de N, você já sabe, são números inteiros, a partir de 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí por diante. Já o número quântico momento angular, ele admite valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até n-1, beleza? O número quântico magnético, ele possui valores de L e L-1. Isso aqui também a gente vai ver depois com calma, beleza? Outra coisa, o número quântico principal, ele especifica o quê? Camadas. Isso aqui é muito importante, gente. O número quântico principal, isso aqui, essa parte que vocês vão ter que ver, tá? É diferente da parte lá de Schrödinger. Essa aqui vocês vão ter que dominar, vão ter que saber, tá? O número quântico principal, ele caracteriza as camadas. O número quântico momento angular caracteriza a subcamada, beleza? O número quântico magnético caracteriza os orbitais da subcamada. E aí tem o que elas indicam, né? Por exemplo, o número quântico principal, ele indica o quê? O tamanho do orbital. O número quântico momento angular indica a forma que o orbital vai ter. E o número quântico magnético indica a orientação que ele vai ter, beleza? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com esses números quânticos aqui, a relação entre eles, e vamos ver também um pouco já vamos ver um pouco de distribuição eletrônica, levando em conta aqui os números quânticos. E aí, depois a gente vai ver lá os orbitais, as formas dos orbitais, e até a gente chegar na parte de tabela periódica, que é o nosso foco. Beleza? Então, a parte de conteúdo hoje, a gente vai parar por aqui, tá? A gente vai ver de novo os orbitais aqui, os números quânticos com mais calma, com mais detalhes. Hoje foi só já uma apresentação para a gente ver como é que funciona. Próxima aula a gente já vai ver com calma, tá? E agora deixa eu sair daqui e vamos conversar sobre os nossos seminários, beleza? Beleza. Pessoal, aqui é os temas que eu havia que eu tinha proposto, tá? Para quem está presente aqui na aula, mas não tá sabendo, tem um grupo no WhatsApp,
Depois alguém pode passar, ou está lá no Classroom o link, que está aqui na aula, mas não está no grupo. Lá no Classroom tem o link para você acessar o nosso grupo, onde a gente vai organizar as coisas. E como havíamos conversado inicialmente hoje pela manhã, aliás, pela tarde já no grupo, tem essa divisão de temas que eu tinha pensado inicialmente, só que ela está de acordo, os temas estão de acordo com o que eu quero trabalhar, da nossa meta, e a divisão de pessoas está de acordo com o que eu acho conveniente, né? Tipo, história da tabela periódica. Acho legal um grupo de 3 pessoas para falar. Metais a metais. Acho que 2 pessoas conseguem falar tranquilo. Raio atômico, raio iônico, 2 pessoas. Carga nuclear afetiva, 2 pessoas conseguem falar. E aí, efeito painel de relações diagonais, já 3 pessoas, porque acho que um seminário bacana tem que dar exemplo disso aqui. Então, 3 pessoas para pesquisar e tal. E densidade, ponto e volume atômico. Densidade que é ponto de fusão, ponto de ebulição, vou consertar. O volume atômico são 3 pessoas. Por quê? Porque é um conteúdo grande, tá? Só que eu fiz a relação de acordo com o número de matriculados. Só que a gente não sabe, aliás, eu não sei, eu não tenho certeza. Então, a gente vai fazer as nossas divisões com quem está participando da disciplina, de maneira efetiva, que são vocês aí, tá? Então, a gente vai fazer uma redistribuição disso daqui. Alguém queria falar aí? Pode falar. Era eu, professor, era eu que ia falar que eu só não dava a quantidade de alunos, mas o professor já tinha pontuado isso aí. Isso aí. E aí, o que a gente já tem? A gente já tem 3 grupos aqui formados, que é a dupla Guilherme e Francivaldo, que me passaram no grupo. Outra dupla é Tayane e o Alex, e a gente tem outro grupo que é o John Wesley, a Vivian e a Jéssica. É óbvio que ainda vai ter outros grupos, mas se já tem vocês 3, a gente já vai... A gente já iria trabalhando aqui com os 3 primeiros temas, que é justamente isso, tem um trio e 2 duplas. Então, pelo menos os 3 primeiros temas, eles já vão ser abordados. E a gente já tem 3 grupos, né? Conseguiram entender aí? Sim. Então, eu tenho que fazer esse sorteio aqui, gente. Deixa eu ver como é que eu faço. Alguém tem alguma ideia de como a gente faz a divisão dos conteúdos? O professor, sei lá. Se eu atribuir, tem algum problema ou vocês acham que é melhor um sorteio? Professor, mas não só tem uma equipe com 3 integrantes, então... Mas teria que ter sorteio para as 2 duplas. O grupo aqui de 3 já vai ficar com história da tabela periódica, né? Eu acho que se for analisar metais a metais e elementos representativos de transição, acho que não tem muita variação assim que diferencia assim para essa divisão, não. Eu acho que qualquer um. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então a gente vai fazer assim. Caramba, eu teria que fazer um sorteio disso aqui, pessoal. A não ser que a Tayane e o Alex estivessem aí, a gente entrasse em um acordo para a gente fazer uma divisão acordada aqui entre vocês, entendeu? Mas eu acho que nenhum dos 2 estão aqui na aula. Ou então o professor faz o seguinte, olhar a ordem, estabeleça uma ordem aí com o nome das duplas, ou do trio, o senhor faça de uma forma bem arcaica, escreva num papelzinho e sorteio. Tanto faz. Mas é necessário ligar a câmera ou posso fazer o sorteio aqui eu sozinho mesmo? Não. Nós confiamos no seu senso ético. Pois pronto, eu vou fazer aqui. Pode fazer, não tem problema não.
Ó, eu vou colocar o nome do Guilherme e do Alex, que são representantes aqui. Aham. Guilherme e Alex. E aí tem 2 papéis aqui. Vou amassar aqui. E aí, seguinte, eu parei a apresentação e eu vou mostrar. Eu liguei a câmera, que a câmera do meu computador é péssima. E eu tenho 2 papéis aqui com. Deixa eu mostrar aqui na câmera para a gente. Tá vendo aqui? Tem 2 papéis, tá? O nome do Guilherme e do Alex. Então, o primeiro papel que sair vai ser o tema 2. E o que ficar vai ser o tema 3. Já que o tema 1 vai ser do trio. Beleza? Então, vou balançando aqui, ó. Já achei. Já peguei aqui o primeiro papel, tá? Tá aqui na minha mão, ó. Só um papel. Pensa no negócio trabalhoso. Então, quem vai ficar com o tema 2 vai ser o Alex. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá? O Alex, tá? O negócio tá brabo, hein? Mas vamos lá, continuar nossa aula. Então, eu vou organizar aqui um jeito depois mais automático da gente organizar isso. Então, é o seguinte, a gente já tem aqui, ó, tema 1 vai ser o grupo da Vivian com a Jéssica e com o John Wesley, né? E aí o grupo 2 é o grupo do Alex e o grupo 3 é o grupo do Guilherme, com Francivaldo, tá? E aí, quem não tem grupo ainda, vocês vão formando, vão colocando lá no WhatsApp, o grupo, tá? O Márcio, outras pessoas aí que estão na aula, vão formando, e aí vão me avisando, e a gente vai fazer outros sorteios para o tema 4, tema 5, até a gente ver onde vai. Aí os temas que sobrarem, eu mesmo ministro a aula dos temas que sobrarem, beleza? Então vocês se organizem e formam as duplas aí. E aí eu vou colocar lá no Classroom, já hoje ou amanhã cedo, já as nossas possíveis datas aí, do primeiro seminário, segundo seminário, terceiro seminário. Então é bom que todo mundo está presente dos 3 primeiros, então vocês já sabem. Vivian, John Wesley e Jéssica, aqui o tema de vocês, tema 1. Eu vou atualizar aqui esse slide já com o nome de vocês e vou botar lá no Classroom também. Metais é o Alex, que é a Tayane. E o grupo que vai apresentar elementos de representativos e de transição é o Guilherme com o Francival. Ficou alguma dúvida aí ou não? Não, tá bem esclarecido. Beleza. Aí depois a gente vai conversar sobre a abordagem que eu quero, sobre tempo, tá? Mas a princípio, amanhã eu já vou atualizar o slide com o nome de vocês aqui, para a gente já ir mantendo isso aqui atualizado e com as datas. Fechou então? Beleza. Beleza. Professor, aí então se vai ser em vídeo, ou se vai ser ao vivo, aí online, o senhor ainda vai falar, né? Como é que tá a internet de vocês? Vocês acham que dá para ser online? Não, minha internet é vigarista. Ela me deixa na mão nesses momentos. E aí? Eu não sei, cara. E nem todo mundo assim consegue ir acessando, que às vezes cai muito a internet. A gente vai conversar isso aí. Vamos preparando tudo e aí a gente vai conversar. A gente vai decidir isso aí, tá? A gente vai decidir se vai ser vídeo ou vai ser ao vivo, tá? Vamos ver aí. Beleza? Então eu vou encerrar a aula aqui de hoje, tá? E vocês já têm os temas, já vão conversando, já vão preparando, tá? As coisas de vocês. E ao mesmo tempo vão estudando o conteúdo aqui, que vai ter lista de exercícios dessa parte, apesar de não cobrar equação de Schroeder nem nada, mas vai ter exercícios dessa parte, de algumas coisas aqui de orbital, essas coisas, vai ter exercício que vocês vão ter que fazer.
Então, vão estudando também. E não vai ter frequência hoje, porque o chat vai ficar gravado. Eu pego aqui no chat quem estava participando, as pessoas que estavam aqui, todas. E, a princípio, é isso, pessoal. Boa noite para todos vocês aí. Bom descanso aí nesse resto de... Hoje é quarta, né? Esse resto de quarta. E bom trabalho aí no resto da semana para todos vocês. Forte abraço e é isso aí. Valeu!